10h23, 10h23. Nossa, como o tempo passa, né, gente? Esse é o Temática ao vivo, junto com você. Claro, sempre pelo rádio 560M, 79.9 no FM, para você que nos acompanha. E agora também, né, transmitindo em live no Facebook, aquele tempinho. Enquanto eu dou essa enroladinha, você vai acessando lá, facebook.com/Rede Tua Rádio. A gente vai conhecer, gente, a origem do hidromel. Já ouviu falar disso? É uma das bebidas mais antigas, tanto quanto a cerveja, que muitas pessoas conhecem a história da cerveja que era feita, né, nos monastérios, pelos frades, né, pelos religiosos. Muita gente conhece também a história de Baco, da uva, né, o mito e etc. São bebidas antigas. E o hidromel, isso mesmo, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o hidromel hoje, até porque neste final de semana, nos próximos dias, acontece uma atividade em que essa bebida, ela ganha protagonismo. Deixa eu contar rapidinho para você do que se trata. É o maior concurso de hidromel do Brasil, que acontece em Estância Velha, aqui pertinho, aqui do ladinho, né, de Caxias do Sul, durante a Medieval Festival, nos dias 7 e 8 de dezembro. O Felipe, que trabalha com hidromel, está ao vivo comigo. Eu já vou trazê-lo para a conversa aqui, sem mais delongas. Felipe, tudo bem contigo? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo! Que bom te conhecer, que bom conversar contigo um pouquinho. Qual? Prazer é meu estar aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento do que é hidromel, apresentar essa bebida que é diferente, ainda é novidade, ainda para o paladar do brasileiro também, né? Mas cada vez mais está crescendo, criando espaços, né? Como esse evento que vai acontecer agora esse final de semana. E, enfim, estou aí para responder dúvidas também, falar um pouco sobre isso, sobre o evento. Vamos lá, então, vamos lá. Gente, eu não apresentei ele direito, né? O Felipe Nogueira, ele é produtor de hidromel, atua também na Associação Sul Brasileira de Produtores de Hidromel e também é um dos organizadores da feira. Vamos começar do começo. O que é o hidromel e como ele é feito? Por que é uma das bebidas mais antigas de todos os tempos? Certo. Então, eu sempre gosto de dar assim a explicação. Existe a explicação curta e a explicação longa, né? A explicação curta do que é o hidromel é dizer que ele é um primo do vinho. Da mesma forma que o vinho ele é feito da uva, né? O hidromel ele vem da fermentação do mel. É uma bebida fermentada, é conhecida como a bebida alcoólica mais antiga do mundo, né? Até mesmo mais antiga do que o próprio vinho, do que a cerveja. Até essas referências que tu trouxe da questão grega, né? Tem muitas referências históricas por toda a Europa, por todo o mundo, na verdade. Em questão assim de como isso se parece no paladar, também é muito similar ao vinho, porque o hidromel ele pode ser suave, pode ser seco, né, em questão de dulçor, né, assim como um vinho. Ele tem acidez, ele tem taninos, graduação alcoólica na faixa de 10 a 14% de teor alcoólico. Então, no geral, eu gosto de dizer assim, de uma forma breve, que é como se fosse um vinho branco, né? Porém mais encorpado. Então, esse é o resumo, né, do que é o hidromel. E aí a versão longa, enfim, aí vai me questionando que eu vou Tá. trazendo referências aí de 10 mil anos atrás para explicar. Deixa eu te fazer perguntas, porque eu tenho curiosidade. Se a gente se depara com o termo hidromel, normalmente, assim, para as pessoas mais leigas como eu, Felipe, é por um filme, por uma série, seja alguma coisa relacionada aos vikings, que parece que tem uma história aí do povo viking com hidromel. E eu lembro muito, acho que até o nome da feira, né? Medieval, tem muito com essa questão da época medieval, mas eu fiz uma breve pesquisinha aqui e mostrou que antes ainda da época medieval, lá há 9.000 anos atrás, já tem registros no período neolítico, na China. Ou seja, eu não sei quem é o pai do hidromel, se tem pai e mãe, mas muito possivelmente os primeiros registros são lá do mundo asiático, né? Então me conta um pouquinho como era o hidromel do passado e como é o hidromel hoje, esse que você produz, esse que a gente consome, esse que a gente vai consumir na feira, porque suponho que assim como o pão egípcio era um e o pão que a gente conhece hoje no mundo é diferente, suponho que seja a mesma coisa, né? Sim, sim. O interessante do hidromel, como tu trouxe ali essa referência
da questão chinesa, é o dado mais histórico, mais antigo na história que nós temos, né? Foi uma urna que foi encontrada por historiadores, por arqueólogos, onde dentro havia um líquido fermentado, com uma data aí que seria aproximadamente 10 mil anos atrás, na China, né? E ali dentro era um fermentado de ervas com mel. E também havia alguns resquícios de frutas, né? Então, até é interessante esse dado, porque algumas dessas frutas aparentemente eram uvas, então o pessoal do vinho gosta de dizer que esse dado é para dizer que é um vinho. Mas dentro do que a gente conhece por hidromel, existe vários estilos, vários tipos, que podem ir outros ingredientes além do mel, né? E então essa bebida se encaixaria perfeitamente como um estilo hipocras, que é um tipo de hidromel onde vai ervas e frutas. O mais interessante que eu particularmente gosto muito, né, até por a gente viver no Brasil, que é um país que existe uma mistura de raças muito grande, é que vários povos antigos de diferentes regiões tinham e têm até hoje a sua cultura, a sua produção de hidromel. Claro que a gente chama de hidromel hoje, isso existe, né, uma regulamentação, existe uma lei que o que é hidromel, teor alcoólico e tudo mais, mas dentro dessas culturas, cada um tinha sua forma de produção, sua receita, né? São formatos diferentes. E aí a gente vai encontrar no Egito, a gente vai encontrar na China, a gente vai encontrar na Grécia. Os povos nórdicos são muito conhecidos, né, os vikings, porque historicamente era uma região muito fria, né, onde os vikings ficavam, lá na Noruega, enfim. Então lá eles não conseguiam produzir em tanta quantidade uvas ou malte para fazer vinho, para fazer cerveja, mas eles tinham muito mel. Então acontecia que eles acabavam consumindo mais o hidromel. E eles ficaram muito associados popularmente, assim, na cultura, muito pelos filmes de Hollywood também, como um povo que bebia muito hidromel. Mas não foi eles que inventaram, né? Porque, como eu disse, muitos povos antigos tinham a sua própria cultura. Inclusive, na África, nós temos uma cultura de produção de hidromel, que é o tej, é como eles chamam o hidromel lá. Aqui, os nossos povos indígenas existem duas referências históricas bem marcantes antes dos europeus chegarem, que os povos do norte, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome das tribos e a região, mas lá eles têm o que eles chamavam de tucanaíra, que era um fermentado de mel, similar ao hidromel. E aqui no sul, né, principalmente, nós temos as tribos caigangues. E as tribos caigangues, elas produziam o que eles chamavam de quiqui. Era um ritual, né, que acontecia sempre no mês de junho, em homenagem aos que já se foram, né, como se fosse um Dia dos Mortos, e que a gente tem, né, hoje, o dia 2 de novembro, né, para eles isso era uma ocasião, um ritual que acontecia em junho, uma celebração, e ali eles consumiam esse fermentado de mel também, que eles chamavam de quiqui. Então, assim, quando a gente vai estudar a história de hidromel, isso é uma cultura muito vasta, muito antiga, e se a gente escolhe uma nacionalidade, a gente pode ir muito além. Existem países como a Polônia, que produzem até hoje, né? Tem uma cultura, assim, desde a época antiga até os dias de hoje, de consumir o hidromel. E quando a gente vai falar assim como é que era o hidromel daquela época, é meio difícil assim trazer, a gente pode pegar uma receita antiga, né? A gente pode ter uma referência de uma receita antiga para comparar os dias de hoje. No geral, encaixa-se dentro dessa descrição que eu falei, é como se fosse um vinho feito a partir do mel. Mas eu acho que assim o que se preservou mais ao longo da história, o que está mais intacto, é pegar os estilos poloneses, porque esses já vêm desde a época medieval, né? E estão aí até hoje em mercado lá na Polônia, sendo comercializados. E ali tu trouxe também, né, um outro gancho, né, a questão do porquê essa referência, essa antiguidade, esse período feudal, esse período medieval. O mel, no geral, na nossa história, ele é uma das profissões mais antigas, né, a apicultura. O mel sempre foi visto como algo divino, como algo maravilhoso, algo que é muito bom para a nossa saúde em diversos aspectos diferentes.
Então, tudo que era proveniente do mel, seja o própolis, a cera, né, o hidromel também, ele tinha essa visão, tá? As pessoas tinham essa interpretação também, que era algo maravilhoso. Mas conforme ali o período medieval ele foi se encerrando, a gente começa a entrar na época das navegações, as Américas começam a ser descobertas. Com isso é um momento onde a Europa também começa a encontrar outras fontes de açúcares, né, como a cana-de-açúcar, especiarias. É um momento que novidades começam a chegar na Europa e com isso o mel ele começou a ter um certo declínio no seu consumo e os seus derivados também, o hidromel também. Então, meio que ele acabou sendo um pouquinho esquecido na história, nesse momento. O vinho e a cerveja, por vários fatores, aí acabaram prevalecendo, enquanto o hidromel ficou meio esquecido. E aí, hoje em dia, né, isso teve um retorno muito por essa cultura que a gente chama de homebrew, né, que é a cultura de produção caseira. Então, veio a cerveja artesanal, o vinho artesanal ganhou força, os destilados artesanais, como a cachaça, também começaram a ganhar mais força aí nos últimos 20 anos, né? E com isso o hidromel veio junto, né? Então agora ele começou a ter esse retorno também à cultura, à produção e também ao consumo. Bacana demais o que tu conta pra gente, é uma aula de conhecimento, né? E é bacana porque, bom, vai ter a feira pra gente poder vivenciar tudo isso que você tá falando, já vou falar dela, mas ainda um pouquinho antes, quero fechar esse ciclo, né, de conhecimento sobre o assunto, Felipe, aproveitando tua presença, porque assim como a uva, por exemplo, pro povo grego, romano, onde a gente foi beber na fonte contemporânea do direito, da medicina e outras ciências, outros saberes importantes que nós, contemporâneos, valorizamos muito, e por isso talvez a gente tenha uma relação com a uva, com o vinho, com os derivados muito forte, assim como tinha uma mitologia muito ligada, né, à questão da produção vitivinícola na ocasião. Por quê? Porque na época se tinha conhecimentos empíricos. A experiência mostrava que o consumo gerava algum tipo de bem-estar. Hoje a gente tem a ciência que comprova o conhecimento empírico. Então, fazendo a Exatamente. mesma correlação, né, do hidromel, que certamente os povos nórdicos também relacionavam com toda uma mitologia, né, nórdica, tinham rituais, era atribuída uma bebida dos deuses nórdicos também. Suponho que deva ser a mesma coisa, né, que foi atribuído também por um conhecimento empírico os benefícios do mel. Mas hoje, temos comprovações científicas também, além da questão cultural, mas também da questão científica, da comprovação de que o consumo é bom, faz bem? Sim, muito interessante essa pergunta. Na verdade, até voltando um pouquinho nessa questão histórica, né? A gente tem uma referência até não muito distante, assim, até atual, porque na Inglaterra nós tínhamos a Rainha Elizabeth, que faleceu agora nos últimos anos, né? Mas ela tinha uma produção, ela tinha uma receita própria de hidromel que ela gostava, que é um estilo chamado meteglin. O meteglin ele é um tipo de hidromel que vai, além do mel, ele vai ervas. E esse estilo por si só, ele já tem uma referência medicinal, né? Uma questão de estar consumindo algo que é derivado de ervas, ervas, mel, né? Tudo que é benéfico para a sua saúde. Então ele já carrega um pouco dessa cultura, essa tradição, né? De ser algo que viria te fazer bem. Mas nos dias de hoje, sim, nós temos artigos científicos que confirmam que as mesmas. A gente sabe já, né? Isso é algo que a gente não precisa nem ir muito longe para saber que o mel nos faz muito bem. É uma dos alimentos aí que possui o maior número aí de propriedades que consegue sustentar a vida humana, né? Quase que por si só. Então, tudo isso que o mel carrega, todas essas propriedades, né, todas essas vitaminas, todos esses nutrientes, tudo isso é passado para o hidromel também, né? Então, acaba que, sim, o hidromel ele também é benéfico para a saúde dentro dos seus limites, porque, claro, ele ainda continua sendo uma bebida alcoólica, né? Mas ele traz junto, sim, os benefícios da sua matéria-prima principal, que é o mel,
E existem, sim, artigos científicos que já existem, né, pessoas, né, dentro dessa área que estudam, que se aprofundam em pegar quais são esses benefícios. Até um outro parênteses que eu faço aqui é a questão do tipo de mel que pode ser utilizado, né? Porque, como eu falei, eu referenciei ali ao vinho. O vinho, se a gente usa uma uva, por exemplo, a uva Syrah, a uva Cabernet Sauvignon, um Merlot, a gente vai ter um vinho diferente. O hidromel, ele tem a mesma lógica, e a gente tem vários tipos de méis, né? Então, nós temos o mel da flor de laranjeira, o mel de uva Japão, o mel eucalipto, mel silvestre, que vai ser diferente para cada região. E então esses MEs também podem ter propriedades diferentes, passar benefícios diferentes para o ser humano. E aqui no Brasil, especificamente, nós temos o mel das melíponas, né? O mel das abelhas nativas, porque é algo que é muito interessante, o mel comercial, o mel que a gente compra em supermercado, ele vem de uma espécie chamada Apis mellifera, que seria aquela abelhinha tradicional da bundinha listradinha, né? Esse mel, ele foi trazido essa abelha, na verdade, ela foi trazida pelos europeus, né? Uma abelha que veio junto com eles para a produção de mel aqui nas Américas. Mas as abelhas nativas brasileiras, né, que sempre existiram aqui, que era o que os nossos indígenas utilizavam o mel para fazer a sua produção de quiqui ou de tucanaíra, enfim, os tipos de hidroméis deles, são as abelhas que a gente conhece como sem-ferrão, as melíponas, né? Existem 400 tipos dessas espécies dessas abelhas e são abelhas que elas também são méis, né, dessas abelhas, que também existem muitos estudos que são riquíssimos, né? São méis muito mais do que o mel convencional, o mel de supermercado. Então, eu, felizmente, já tive assim, a experiência de produzir um hidromel com um mel de abelhas de Jataí, que são abelhas sem ferrão, abelhas nativas brasileiras, e são, enfim, além, né, a gente ainda já algo que por si só já seria bom, ainda existe uma versão melhor que vem aqui do nosso Bacana. solo brasileiro, né? Isso eu acho muito interessante. Nossa, que aula, que bacana. Bom, eu acabei usando quase todo o espaço da entrevista, Felipe, para contar essa história que nem todo mundo sabe, dar acesso a isso, mas obviamente as pessoas vão poder conhecer mais, desfrutar, provar aí em Estância Velha, no maior concurso de hidromel do Brasil nesse final de semana. Faz um serviço, então, um convite para as pessoas. Eu convido todas as pessoas que estiverem aí nos escutando, enfim, que tenham acesso a entrevistas, seja pela live também, a visitar ali em Estância Velha, né, no Beer Garden da cervejaria Clandestina. Apesar de ser uma cervejaria clandestina, também produz o seu hidromel, onde vai acontecer o evento Medieval Festival. O próprio nome, né, na verdade, ele é um trocadilho, medieval, porque hidromel em inglês é mid, e medieval, né, por causa dessa época medieval que o hidromel teve o seu auge de consumo. Então, é um evento que está sendo organizado por 3 hidromelarias, a Clandestina, a Norseman, que é a minha empresa, e a Triluna, que é uma hidromelaria de Porto Alegre. Junto nós temos aí como apoio muito forte a ASH, que é a Associação Sul-Brasileira de Produtores de Hidromel, que é a associação que faz esse concurso chamado Copa Calyx, é o maior concurso de hidromel do Brasil, vai acontecer dentro do evento, então ali no evento por si só vai ser um momento de fomentar muito a cultura hidromeleira, vão haver 5 hidromelarias, além das 3 que eu citei, também vai ter a Vigano, que é de Caxias do Sul, a Santos Reis, que é outra hidromelaria de Porto Alegre também, vai ter esse momento, né, de conhecer quem são grandes produtores de hidromel, seja caseiro, né, produtores artesanais, como produtores comerciais, empresas, que vão ser premiados durante a Copa Calyx, que é esse concurso de hidromel. Além disso, é um evento repleto ali de atrações, de atividades, música, vão ter bandas tocando, tem espaço kids, para quem de repente preferir também ali beber uma cervejinha gelada, também vai ter ali na Clandestina, porque afinal de contas o foco deles é cerveja. Então, assim, vai ser um final de semana repleto ali de atrações, atividades e dando cena, dando espaço ao hidromel,
que é essa bebida que está crescendo cada vez mais aí no mercado brasileiro. Quem tem experimentado tem visto que realmente não é por acaso que é historicamente conhecida como néctar dos deuses, né? Então, os gregos se referenciam à bebida dessa forma. Eu convido, então, vocês a passarem esse final de semana ali. O evento vai acontecer agora 7 e 8, em Estância Velha Medieval Festival, um festival de hidromel. Perfeito. Felipe, muito obrigado, viu? Canal aberto para outras novidades que tu tenha em outro momento. Um forte abraço, viu? Forte abraço, brigadão. Obrigada. Gente, que sensacional, né? Felipe Nogueira, ele é produtor